visto que Deus tem feito grandes coisas, grandes Deus está levantando o apóstolo para influenciar, tocar e abençoar muitas vidas. Então, mas só que aí eu preparei para falar do início, né, tudo teve um começo. Como foi o começo da sua fé? Já nasceu num lar evangélico ou ou se converteu depois? Para o pessoal conhecer um pouco mais esse início. Perfeito. Bom, primeiramente, deixa não invalidando a apresentação do pastor aqui, mas, trazer uma apresentação de um outro ângulo, né. Hoje me chamo Ricardo Costa, eu sou pastor, sou mentor. Hoje nós temos uma escola chamada Escola do Avivamento. A gente já se considera uma das maiores escolas hoje do Brasil. Já ultrapassamos a marca de 20.000 Bênção. alunos, né, espalhados aí no Brasil e no mundo, né. Temos, na Europa, nos Estados Unidos, Japão, enfim, em muitos países aí. E hoje também eu sou mentor, né, tanto nessa questão espiritual quanto na questão comportamental e emocional. Eu acredito que uma pessoa, para ela alcançar o que nós chamamos, que a Bíblia chama de teleios, que é a plenitude, a vida abundante, a prosperidade, é você ter, um governo total aqui na terra, assim na terra como no céu, né, você alcança esse teleios, você precisa estar bem alinhado, tanto no espiritual, no emocional e no comportamental. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E como começou toda essa história, né, como começou essa construção do Essa Ricardo construção. Costa. Eu não nasci em berço evangélico, né, na verdade, toda a minha família se dizia católica, mas na verdade eles eram, espíritas, né, e eu fui criado nessa rotina, nesse lar. A gente vai pela cultura brasileira, que é um país cristão, né, a gente ouve falar de Jesus, ouve falar de Deus, e estudei em colégios, católicos, e a gente aprende a ler a Bíblia, a orar o Pai Nosso, fazer tudo aquilo. E a gente cresce com essa ideia de somos cristãos, somos evangélicos, ou melhor. Eh, a gente acredita em Deus, mas a gente acredita num Deus que é assim, ele está a 500.000 anos luz da gente, e a gente não Algo é distante. muito distante, a gente não tem relacionamento com ele. Acredita que Deus existe? Sim, mas se ele tiver que abençoar, a gente acredita aí fora que a bênção é como um bilhete de loteria, né, da Mega Sena. É uma U sorte. uma sorte. Se você foi sorteado para ser abençoado por Deus naquele beleza, se não, você vai continuar, seguindo a sua vida igual o Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me Deixa a levar, minha vida mas levar. torcendo para que dê Que certo em dê algum certo. momento. E eu era assim, essa era a minha vida. E apesar de acreditar em Deus, mas a minha vida era totalmente contrária do que alguém que acredita em Deus. Hoje você me vê bonitinho assim, de terno, né, É, roupa social, ando assim, só que em outro momento não, né. Antes de eu me converter eu fazia pancadão na rua, de né, funk? funk É funk? proibidão, aquelas loucura mesmo, fazia tudo isso. Eita, O último que a gente promoveu, eu lembro que deu 4.000 pessoas. ixi, muita gente. O bairro queria me O matar, barulho. por causa do barulho, por causa de fechar tudo, né, de fechar as vias. Dia da saída, do pessoal É, sair e não com conseguia. começava 10 horas da noite, né, e ia até 5 horas, 6 horas da manhã. Então ficava fechado ali, ninguém passava, os cara me odiava. E depois que eu me converti, que eu já vou contar como é que foi esse processo, eu lembro que, algumas pessoas do bairro, depois que descobriram que eu tinha me convertido, tinha aceitado Jesus, estava na igreja, eles me encontravam na rua e diziam assim: "Cara, eu orei por ti". Aí eu falei: "Sério?" Eu falei: "Pois é, eu orava a Deus e dizia assim: 'Deus, ou converte esse cara ou tira ele daqui, não aguento mais'". Uma coisa ou outra, Exatamente, ou leva embora. exato. E era assim, era bem difícil. E aí, eu lembro que uma dessas festas, um desses pancadões que eu tinha feito, assim, de última hora, e era no meu aniversário. Eu convidei um amigo, disse: "Cara, um amigo meu do mundo, um amigo lá do mundão, né". Convidei ele,
Falei: "Olha, eu quero que você vá numa festa lá em casa". Ele falou: "Claro que eu vou, seu aniversário". Só que esse meu amigo, ele já tinha se convertido, já era pastor, e eu convidei ele para uma festa De de aniversário. aniversário. Ele pensou que era uma festa normal de Não, não, ele aniversário. sabia, Ele sabia? sabia. E ele foi na festa. E aí, e isso daqui foi determinante, foi o primeiro passo, assim, determinante para minha conversão. Porque assim, ó, hoje dentro da igreja, às vezes eu vou falar, não vou nem usar a palavra igreja, mas eu vou usar o sistema religioso. O sistema religioso, às vezes ele ensina em um conceito totalmente errado do que deveria ser. Então, quando eu chamei, aí ele era um pastor, só que ele era meu amigo de muitos anos, né, e eu chamo ele para ir num aniversário na minha casa, e ele aceitou ir, sabendo que ia ter uma festa regada à bebida, a tudo que não, né, que é contra os princípios dele, mas ele foi. E chegou lá e ele ficou cuidando de mim. No momento que eu estava muito bêbado, né, que eu já e ele lá do meu lado cuidando. E olha só que interessante, uma semana depois, ele me chama e diz: "Cara, agora eu quero te fazer um convite. Eu quero que você vá numa festa minha, que é na minha segunda casa". Eu olhei pra ele e falei: "Oxe, nem sabia que você tinha 2 casas". Ele falou: "Tenho, e a minha segunda casa é a igreja que eu frequento". Eu olhei pra ele e falei: "Deus me livre, igreja? Quero ir não". Eu não gostava de crente, não gostava de igreja, né. Eu era daquele que passava na frente da igreja e buzinava bem alto, pom, Né, ligava o som alto pra incomodar, incomodar. propositalmente. E ele falou assim: "Você não vai?" Eu falei: "Não". Ele falou: "Mas que amigo que você é, hein? Que amigo ruim que você é". Falei: "Por quê?". Falou: "Como é que você me chama pra ir numa festa na tua casa, eu vou. E agora eu tô te chamando pra ir numa festa na minha casa e você não vai. Que amigo que você é?". Eu parei por um momento e pensei assim: que amigo que eu sou, né? Um amigo ingrato". Falei: "Mas tudo bem, eu vou na sua igreja". Marcamos o horário, o dia, tudo certinho e vamos. Quando chegou na igreja, eu lembro que era uma igreja bem pequenininha, devia ter uns 40 membros lá. 40 membros não, tinha umas 40 cadeiras. Devia ter umas 20 pessoas. Eu sentei na última cadeira. Na época eu usava um boné, aqueles bonezinhos de De italiano, italiano. e eu sentado lá, e aí começa o culto pentecostal, oportunidade para todo mundo, né, oportunidade para as crianças, para os jovens, para adolescente, para os senhores, para as senhoras, para os varões, para os obreiros, para o visitante, para todo mundo. E eu lá atrás, agoniado, olhando para o relógio, pensando: "Que hora que esse negócio vai acabar? Quero ir embora daqui". E aí, terminou as oportunidades, começou a pregação, e aquela pregação que eu não entendi nada, não entendia nada mesmo. E aí, por último, terminou a pregação, o pregador entrega o microfone para o presidente da igreja, que era um senhor já de idade. E aquele presidente, aquele senhor, olhou para mim lá atrás, apontou o dedo na minha direção e falou assim: "Você que tá de bonezinho aí, com bonezinho de mafioso", falou desse jeito. Eu olhei, eu falei: "Como é que é? Eu?". Ele falou: "É você mesmo". Deu uma raiva naquela hora dele, eu falei: "Vou dar uma porrada nesse velho". Falou: "Vem aqui que eu quero falar contigo". Eu vou. Chegou lá, ele olhou pra mim e falou: "Assim diz o Senhor". E em 20 minutos aquele homem começou a contar toda a minha história de vida. Revelação. Revelação, revelou tudo. Eu moro em São Paulo, vai fazer 23 anos agora que eu moro em São Paulo, mas eu sou de São Luís do Maranhão. E ele contava história de coisa que aconteceu lá, nomes, datas, pessoas, acontecimentos, contou tudo. E eu falava assim: "Como é que esse cara sabe tudo da minha Não tinha vida?". como ninguém Não saber, né. tinha como, eu nunca tinha visto esse homem na vida, ele nunca tinha me visto, e ele contando detalhes. E eu pensando: "O que que tá acontecendo? Como é que ele sabe?". E ele dizia assim: "Deus está me dizendo isso a teu respeito". Deus, ele começou a contar a história que eu pensava assim: "Esse homem sabe mais da minha vida do que eu". Era coisa que eu não lembrava mais, e ele contando detalhes. E ali, eu digo que foi aquele primeiro sabe aquele momento que você acredita em Deus. Foi impactado. Foi muito impactante, porque assim, você acredita em Deus, mas nunca teve uma experiência com ele. Algo que você falou: "Deus é real". É, naquele momento eu parei, eu falei: "Deus existe de verdade". Porque até então você acredita por repetição, porque todo mundo fala, tu fala também. Foi ensinado. É, mas ali quando você tem uma experiência, agora você pode dizer o que está na Bíblia, dizer assim: "Antes eu te conhecia porque eu De ouvia ouvir falar. falar, agora eu te conheço face a face".
porque eu tive uma experiência contigo de verdade. E foi o que aconteceu ali. E ali foi muito impactante, muito emocionante para mim. Eu chorava copiosamente, e até então eu era difícil de chorar. Eu era aquele, né, Durão, né. durão. Minha Entendi. mãe, eu tenho um vídeo, um podcast que eu fiz com a minha mãe, e ela contando a minha história desde criança, e eu sempre fui muito precoce. Então eu digo que eu amadureci muito cedo. E quando você tem uma infância que não é, tão agradável, né, você não passa situações agradáveis que você gostaria, às vezes é muito interrompido, você acaba sendo obrigado a desenvolver uma força, atemporal, fora do tempo, né. E foi o que aconteceu. Então eu amadureci muito rápido, me tornei o durão, não demonstrava fraqueza, então chorar para mim era não existe. Não existe. E naquele dia eu digo que foi amor à primeira orada, Jesus me pegou e eu chorava copiosamente, não conseguia conter. E alguma coisa eu sabia que estava mudado ali. Ali eu aceitei Jesus naquele dia quando ele falou assim: Você quer aceitar Jesus?" Eu falei: "Quero, ele está aqui, ele sabe de mim, lógico que eu quero". E eu aceitei Jesus ali. Ele orou por mim, eu confessei Jesus, e naquele dia, quando terminou a oração, ele falou para mim assim: "Tem mais uma coisa que Deus manda te contar". Eu falei: "Pode falar". Ele falou assim: "Você vai viajar o Brasil inteiro e o mundo pregando a palavra". Falou naquele dia da Naquele conversão. dia, exatamente. Eu E até olhei se cumpriu pois depois de é. muitos anos. Não, não foi e por incrível que pareça, não foi muitos anos Ah, depois. não foi muitos anos. Não, olha só, ele fala assim: "Você vai viajar o Brasil e o mundo pregando o evangelho, a minha palavra". Naquele momento eu não acreditei, mas eu aceitei. Eu não acreditei, mas eu aceitei a palavra. E isso é muito importante, porque quando você recebe uma palavra, mas você guarda ela, é como assim, ó, outro dia eu vi uma história, mudando, fazendo um parênteses, outro dia eu vi uma história, não fo passou, foi de um senhor que ele vivia na esquina sentado em cima de um baú pedindo esmola. E aí um dia o cara passou falando: "Não, não tem". Toda vez um cara passava e dava pra ele uma esmola. E aí um dia passa e ele diz: "Ó, não tenho". Aí perguntou: "Mas o que que tem dentro desse baú?". "Todo dia eu passo, você tá sentado aí", ele falou: "Ah, esse baú eu ganhei aqui de presente, e aí fica comigo aqui". E eu uso ele pra sentar. "Mas o que que tem dentro?". Não sei, tá fechado, o cadeado é muito forte, eu nunca quis abrir". E aí nesse dia ele propôs para o senhor para abrir aquele Aquele baú. baú. E quando abriram o baú, lá dentro tinha uma obra de arte que valia não sei quantos milhões, Então ele estava sentado em numa cima de um fortuna, num tesouro. tesouro. Exatamente. Só que assim, por fora, era um baú todo velho, era velho. E assim, para ele não tinha valor nenhum naquele momento, mas ele recebeu e guardou aquele presente que ele recebeu. E aí depois de um tempo alguém foi lá e ajudou ele a acessar aquele tesouro que estava dentro daquele baú, que mudou a vida dele daquele dia em diante. Comigo aconteceu naquele dia. Eu aceitei a palavra. Eu não acreditava que aquilo realmente Ia pudesse acontecer. acontecer. Porque dizia: "Como eu, o cara do pancadão, do proibidão, da loucura, da droga, do álcool, eu vou ser um cara que vou ser chamado para pregar? Quem que é o doido que vai querer me chamar?". Eu pensava isso. Mas eu aceitei aquela palavra e guardei ela no meu coração. Eu guardei aquela palavra no meu coração. E isso é muito interessante, porque anos depois Deus me fez lembrar e me deu uma palavra muito forte. Inclusive eu preguei essa palavra semana retrasada lá no Guarujá. Deus me lembrou de algo assim incrível. Depois eu compartilho aqui também nesse podcast com vocês. Enfim, guardei aquela palavra no meu coração, continuei minha jornada, indo para a igreja. Aí você ficou nessa igreja mesmo. Fiquei nessa igreja, e nesse dia eu ganhei uma Bíblia igual a sua, né, igual essa Bíblia aqui. Era um pouquinho maior, presta aqui. Era um pouquinho maior que essa Bíblia aqui. Era a Bíblia de crente que eu usava de travesseiro, eu lia ela. Eu li a minha Bíblia toda em 3 meses. Rápido. Eu leio muito, Eita. mas eu li ela em 3 meses, eu li tudo. Quando eu cheguei Que é no a sede, né, a sede, sede de aquele primeiro Deus, o amor, né. primeiro amor, É, ler, orar, era aquele assim: "Vamos pra vigília? Bora". Chegava de manhã da vigília: "Bora para o monte?". Bora, eu estava lá em todas. toda. Eu cheguei no livro de Atos e eu fiquei encantado, que eu digo sempre que o livro
O nome do livro é Atos dos Apóstolos. Na minha concepção, devia ser Atos do Espírito Santo Isso, através dos apóstolos. verdade. Porque o que o Espírito Santo fazia através daqueles homens era algo incrível. E eu olhava e eu dizia: "É isso que eu quero para minha vida". Eu vejo os apóstolos como o grande, tá muito na moda hoje, falar, por exemplo, ministros de milagres, né. Inclusive, um dos que lançou esse termo, esse nome, ministros de milagre, quem lançou foi a nossa escola, né. A gente, inclusive, tem essa patente aí do nome ministro de De milagres. milagre. É. E aí virou moda, inclusive. Mas hoje, eu vejo até diferente, porque milagre é algo que eu promovo na sua vida, eu entrego para você. E aí a gente tem mudado esse nome e agora a gente tá chamando de agentes de transformação. Um agente de transformação é diferente. É eu somar a minha fé com a sua e levar você a conquistar o teu milagre, e aquele milagre vai transformar a sua história, né. E eu vejo os apóstolos como esses agentes de transformação. O que eles faziam, o que o Espírito Santo fazia através da vida deles. Mas você fala que lia e queria a mesma coisa e conseguiu logo de imediato? Você falava Não, assim: "Eu quero a mesma coisa que os apóstolos aqui", que você lendo e falou: "Eu quero a mesma coisa", eu quero viver isso. mas aí não acontecia. Não. E aí por quê? Porque aí começa, um monte de ensinamento que ele foi perpetuado ao longo, né, de muitos anos, e que a gente vai descobrir depois que foram ensinamentos que não é real. Uhum. Veja bem, você sabe me dizer a única coisa que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo. Tudo, Tem mentir, uma mentir. não. Além disso, tem uma coisa que não vai contra, que não é pecado, que não vai contra os princípios, mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Só tem uma coisa que ele não pode fazer. Isso ele não faz. O que é? Uma única coisa. O que é? Ele não pode fazer a sua parte. Ah, sim. Aí Ele não pode. A parte dele, ele fez, né. Tudo que era para ele fazer já está consumado. Por isso Jesus: "Está consumado. O que eu tinha que fazer eu já fiz, já está agora é feito, contigo". agora é com vocês. Ele diz assim: "Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu vos dou poder". Ele disse: "Ó, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês farão isso, isso e isso. Em meu nome, vocês vão fazer isso. Aquele que tiver em mim, eu estarei nele", né. Então, Deus, ele pode fazer tudo menos a nossa parte. A nossa parte é nossa. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ficar encantado com os apóstolos, eu quero viver isso. E como é que faz? A primeira coisa que eu perguntei, quando eu saí da igreja, naquele dia que eu aceitei Jesus, foi: "Como é que esse homem sabe tudo isso de mim?". Disseram para mim assim: "É porque ele carrega os dons do Espírito Santo. E por isso, Deus dá a ele a habilidade de saber o que aconteceu contigo no passado, o que está acontecendo no presente", porque ele falou coisa, inclusive, que tinha acontecido um dia antes, e disse assim: "E tem a capacidade de profetizar o teu futuro". E ele falou: "É por causa dos dons do Espírito". Eu falei: "Como é que recebe isso?". Aí começa: Você já queria. "Eu quero". Eles Até uma disseram parte do seu ministério, você fala que houve uma sede, uma busca de querer mais, né, do dom, da unção. sim, foi a partir daí, quando eles disseram que existe o dom que é dado para as pessoas, para que elas se movam, para que tenha esse mover sobrenatural, se precisa de dom, eu falei: "Eu quero isso". Eu perguntei assim: "Deus faz acepção de pessoas?". Foi outra pergunta que eu fiz. Porque quando a gente entra na igreja, o senhor nasceu em berço evangélico? Nasci. E me afastei quando adolescente, mas cresci Mas bom nasceu aqui na então, a gente, quando a gente não nasce em berço evangélico, quando a gente tá no mundão, e a gente tem um encontro, uma experiência com Deus, a primeira coisa que acontece conosco é um sentimento de baixo merecimento, sabe? Você não se sente digno de estar que perto de por Deus, causa do pecado. O por causa do inimigo pecado. acusa a É, mente, fala assim: "Você exatamente. pecou, fez isso errado". Isso, você não tem essa coisa assim: "Não", eu falei, qualquer coisa voltado para as coisas de Deus, você pensa assim: "Não, isso eu não mereço isso". Talvez vinha na mente do apóstolo, eu fazia o pancadão, Pancadão, e aí como quanta Deus coisa. vai me usar? Quanta coisa de errado que eu fiz na vida, como é que agora então a primeira pergunta que vem é assim: "Deus faz acepção de pessoas?". Por que que era a pergunta: "Deus faz acepção de pessoas?". Sabe por que que eu perguntava assim?
o pastor Ariston Júnior que nasceu no berço evangélico, tá aí no berço evangélico, tá na igreja sei lá, 30 anos, 40 anos, né, e eu entrei agora, como é que Deus vai me dar alguma coisa, eu pecado todo pecador, todo errado, fazendo tudo que eu fazia lá no mundo, Deus não vai dar nada, se tiver que dar pra alguém, vai dar pra ele, que tá mais tempo. Aí ia ser merecimento. Se for Merecimento. merecimento. Então eu pensava assim: "Deus faz acepção de pessoas?" Primeira pergunta. Porque se ele fizer, eu pensava assim: "Eu tô ferrado, não vou receber nada dele". E aí eles me disseram: "Não, Deus não faz acepção de pessoas". Falei: "Bom, se ele não faz, então eu quero isso pra mim, Então eu posso receber então eu também. posso". Fui fui ler a Bíblia, né, fui ler a palavra de Deus e vi que os apóstolos, cada um era meio torto, né. Pedro vai orar no monte com Jesus e leva uma espada para o monte. Quem leva uma arma para, né. É, Então tem umas coisas assim, eu falei: "Não, então ele que não não fa". era perfeito, né, Não os é apóstolos perfeito. não era perfeito. E aí eu disse: "Bom, então eu quero isso para minha vida". E comecei a buscar. Então, já que é eu preciso do dom para que isso aconteça, como é que eu recebo o dom? Primeiro você precisa receber o Espírito Santo e ser batizado. Aí, eles me ensinaram dentro da igreja que a primeira evidência que você recebeu o Espírito Santo, e a única evidência que você recebeu o Espírito Santo, eles me disseram que é o falar em línguas. O sistema religioso pentecostal ensina isso, Que a evidência que a evidência que uma pessoa foi batizada no você tem Espírito que ser Santo batizado e a evidência vai ser essa. vai ser as línguas, não é isso que é É, ensinado? E eu buscando, depois eu descobri que isso não é uma verdade, isso não é uma realidade. mas aquilo lá veio e você falou: "Vou buscar então". Mas me ensinaram isso, eu vou buscar, eu quero isso pra mim. E como é que faz pra ser batizado no Espírito Santo? Aí começa aquela coisa, você ser batizado no Espírito Santo, você tem que ir pra monte. Eu quase fiz uma barraca lá no monte, dormia, passava noite e dia lá no monte. Você tem que fazer jejum. Eu fiquei parecendo um pirulito, só cabeça. De tanto Jejum, jejum, monte monte, campanha de oração, tudo e que você nada. nada. Vigília. Quando não tinha vigília na semana, eu inventava uma em casa, meu filho tá ali, eu dizia assim: "Hoje ninguém dorme nessa casa, vamos ficar orando a noite toda, porque o Espírito Santo vai batizar a gente". O meu filho foi batizado no Espírito Santo na sala de casa, e eu não, não deu certo Aí ele comigo. foi primeiro. Ele foi batizado primeiro que eu. E nada, não funcionava, nada disso dava certo, não funcionava. Um dia eu encontrei um homem falando sobre, eh o padrão da impartição, da imposição de mãos, Da da transferência. transferência, que eu não acredito no termo. O nome É o nome, transferência, ele foi aportuguesado, né. assim, que fala em partição, né. É, porque o termo correto é impartição, só que o conceito da impartição não é transferir, é compartilhar. Só para você entender mais ou menos o Sim, que é, antes de continuar a história, é, por exemplo, eh, vamos supor que a gente está aqui no mesmo lugar, você tem um computador, e eu tenho, ou melhor, diferente, você tem um celular. E você acabou de receber um arquivo aí no seu celular, uma foto muito importante. E aí eu tô aqui, aí eu digo para você: "Compartilha". Você vai mandar essa foto para mim, certo? Você mandou. certo. Quando você manda essa foto para mim, você compartilhou ela comigo. Você ficou sem? Não, fica no mesmo Fica também. contigo É, e fica comigo também. Agora tá aí fica compa os 2, né, exato. Então compartilhando. compartilhar Vamos dizer, você distribui, mas ainda tá com tá você, com você, você não senão perde. você ia compartilhar, Pois é, perder. exatamente. Já a transferência não. A transferência é diferente. A transferência, você tem um dinheiro na sua conta, você transfere para mim, sai da sua conta, vem para mim E a minha fica e a sua fica zerada. zerada. Sai daí, não é verdade? É, Então, a impartição, o conceito dela é o compartilhamento, não é a transferência, é o compartilhar. Eu vou te dar, mas eu vou continuar. E mais ainda, a impartição tem o conceito do semear. Quanto mais eu dou, eu recebo tem que estar dobrado, plantando e vai multiplica. colhendo. Exatamente, né? Aí você Enfim. viu ele falando e você se interessou, mas que Uhum. não tinha ouvido esse ensino na igreja. Nunca falaram isso na Nunca igreja. tinha falado de compartilhar, Não, de impartição. nunca. E ele falou isso e trazendo as bases bíblicas. E eu olhei na palavra de Deus. Eu comecei a ler e vi que os apóstolos iam nos lugares impondo as mãos sobre as pessoas e elas iam recebendo o Espírito Santo. Eles eram batizados e o texto está escrito assim: eram batizados
profetizavam e falavam em línguas. Eu comecei a olhar aquilo e começou a ter aquele famoso bug na minha mente, por quê? Porque eu tinha sido ensinado que a única forma de você receber algo de Deus era diretamente dele quando você estava lá orando, no secreto. Você não tem como receber de Deus algo através de uma pessoa. Ensinavam isso na igreja, lá na instituição. E aí eu comecei a me perguntar: "Espera aí, se eles não acreditam que uma pessoa pode receber algo de Deus através de outra pessoa, então por que que eles oram pelas pessoas? Quando chega um doente, ele põe a mão, ora. Quando você vai dar uma oferta na igreja, o pastor impõe a mão e ora te abençoando. Se não existe, Não existe. ele tem alguma coisa que tá, não vou dizer que está errado, mas tem alguma coisa que está incompleto. E aí quando eu comecei a ver os textos que realmente tinha, esse bug ficou e eu comecei a me questionar. E aí esse pastor, ele ia fazer um seminário aqui em Mauá, Em Mauá. e eu Eu falei conheço até a igreja lá, é, é perto de casa é perto da mesmo, sua casa? perto. Falei: "Eu vou lá". Cheguei na igreja, o culto era 7h30 da noite, eu cheguei 4 horas da tarde. Eita, era fome. Era fome, fui o 3 horas primeiro, antes. 3 horas antes, estava E lá. estava até fechado, ou Estava 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 fechada, eu cheguei, chegou o pessoal da limpeza, também. pra limpar, e eu estava lá, esperando, e aí o pastor chegou, ele olhou pra mim, eu tinha mandado uma mensagem pra ele, inclusive, e eu perguntei pra ele assim: "Você tá dizendo que eu vou até você vai orar por mim, pôr na mão na minha cabeça e eu vou receber o Espírito Santo?" Ele falou: "É". Eu falei: "Mas é muito fácil", ele falou: "É". Aí eu falei assim É fácil mesmo. então, mas eu falei assim pra ele, eu falei: "Eu não acredito". Sabe o que ele disse pra mim? Falou: "Problema seu". Ele falou: "A tua falta de fé não vai me atrapalhar em nada, mas vai fazer você perder muita coisa. Olha a importância de você receber uma palavra e guardar ela. Você pode até não crer, mas se você guardar, vai ter uma hora que você vai acessar. Agora, se você não guardar, você pode crer, mas você vai jogar ela fora. E aí não vai usar ela Não vai. depois". Essa é uma importância, né. Enfim, eu fui, eu resolvi ir. Cheguei lá 4 horas da tarde. Mas foi crendo, foi duvidando, você fala: "Será que é verdade isso?" Crendo não fui não, eu fui na dúvida. Na dúvida. É, será? Será que é Será que é verdade? verdade? Vou lá. Mas eu fui, guardei a palavra, né, eu guardei e fui. Quando eu cheguei lá, sentado na primeira cadeira, ele começa aí ele olhou, ele lembrou de mim, ele falou: "Você é o Ricardo, né?" Eu falei: "Sou". Isso já tinha passado 8 meses da minha conversão. Ele olhou pra mim e falou assim: "Que bom que você veio. Aguarda, a gente vai começar o culto, daqui a pouco eu oro por você". Eu falei: "Tá bom". Ele começou a fazer aquele culto e a presença de Deus invadiu aquele lugar de uma forma que eu quase conseguia sentir Deus tocando fisicamente na gente. Aquele lugar, a presença de Deus foi muito real ali. E novamente aquele sentimento, quando eu tive a experiência com Deus, que eu chorava copiosamente, Veio de aconteceu de novo. novo. Eu olhava para minha esposa estava chorando, ela chorava, que ela já estava tinha derretido a maquiagem, e ela já toda manchada, e eu olhava e perguntava: "O que que você tem?" Ela: "Eu não sei, e você?" "Eu também não sei, mas Deus está aqui, A presença. a presença de Deus está aqui". Enfim, 2 horas de pregação, terminou a pregação, ele ele falou assim: "Agora fiquem de pé, arrasta as cadeiras, coloque suas coisas no lugar seguro, feche teus olhos, abra teu coração, que agora o Espírito Santo vai vir batizar todo mundo". Na hora que ele falou isso, eu disse: "O quê? O Espírito Santo vai passar batizando todo mundo e eu vou estar de olho fechado? Vou nada, eu vou ficar de olho aberto procurando, na hora que ele passar eu pego ele". Eu pensei isso comigo. E eu tô lá no vídeo, tem um vídeo meu, na primeira, Até me assim, gravou, ele gravou, eu tô bem na primeira fileira, todo mundo de olho de fechado olho e você de olho fechado, aberto e olhando. eu assim, ó, procurando, de olho aberto, procurando, cadê? Ele vem, começa a ministrar, o povo começa a receber, cair pelo poder, que até então, pra mim, eu tinha sido ensinado que cair pelo poder era coisa do capeta, né. É, muitas igrejas falam, eu Ensina acho que isso, até hoje algumas falam até hoje isso. fala.
E eu olhava aquilo lá, o povo caindo, comecei a ficar com medo, disse: "Aqui tá todo mundo cheio de capeta nessa igreja aqui, meu Deus". Minha esposa, ele pôs a mão nela, ela caiu, eu falei: "Minha esposa não estava com capeta, ela veio e pegou o capeta Pegou aqui". aqui. Você vê a ignorância, né. É, por E causa do ensino, né, por causa do por ensino. causa do ensino. E ali eu fiquei, passou meia hora ele ministrando, a igreja muita gente, acho que devia ter umas 800 pessoas naquele dia, ministrando todo mundo, o pessoal caindo, recebendo e eu nada. Aí depois eu parei, a maioria da igreja já estava no chão, e eu fechei o meu olho. Nessa hora eu fechei o meu olho e falei para Deus: "Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Se o Senhor realmente me trouxe aqui para receber algo, eu quero". Nessa hora que eu estava com o olho fechado, ele vem de lá da outra ponta da igreja, atravessa a igreja, o salão, vem na minha direção, impõe a mão sobre mim e eu, puf, caí. Embriagado. Assim, a Uma sensação sensação de de embriaguez, embriaguez. igual Atos 2. Exato. Foi o que eu lembrei na hora que eu caí, eu falei: "Eu tô vivendo Pentecoste aqui. Tô vendo o povo, com a sensação de tô vivendo Pentecoste". Eu comecei a pensar isso. Só que eu não falei em línguas. Não falou? Naquele dia eu não falei em línguas. Eu levantei, Sentindo toda a sensação. tudo. Depois teve uma fila, e a gente entrou na fila, e nessa fila a gente foi pra receber a oração dele de novo, né. Os famintos, eu cheguei, eu falei: "Eu quero mais". Aquele dia eu descobri o que era o poder de Deus, a sensação do poder de Foi Deus. muito mais forte do que aquela primeira Do que a experiência, primeira, foi muito mais forte. A primeira foi emocional, que foi a foi uma conversão, né. emoção, né, eu senti uma emoção muito grande. É como se o Espírito Santo tivesse tocado na minha alma naquele momento, na conversão. Só que ali naquele momento, é como se eu sentisse a sensação do poder de Deus no meu No corpo corpo. físico. É diferente, são coisas Diferente. diferentes. E eu falei: "Vou lá que eu quero mais". E ele falando que a partir daquele momento a gente ia receber e tal. Ok. E aí, quando ele foi ministrar em mim, ele foi me ministrar novamente ali na fila, que ele chegou perto, ele falou: "Espera aí, tem algo que Deus mandou eu te entregar que é diferente". Ele sobe o altar, pega a garrafinha, encharca a mão de óleo e vem, põe a mão em mim, liberou e eu caí, e ali eu já saí carregado daquele momento. Saí carregado ali, da igreja. Sim, consciente, mas sem Mas, controle. tipo embriagado, né, Embriagado, embriagado, né. totalmente. E olha que de embriaguez eu entendia, né. E aí, eh, só que eu não falei em línguas naquele dia. Mas ainda não veio com essa dúvida mesmo, com você todos Então, aí é que o tá a a coisa. questionamento: "Mas por que eu não falei?". Só que olha só, me ensinaram que para que eu manifestasse as coisas que os apóstolos manifestavam, eu precisaria ter o Espírito Santo na minha vida. E Porque precisava falar em línguas para ter. não, eu precisava ter o Espírito Santo. Sim. E a evidência que o Espírito Santo estava na minha vida, que eu tinha recebido o batismo, era se eu falasse em línguas. Ok, isso era num domingo que eu recebi. Quando foi na segunda-feira, eu fui para um órgão aqui da prefeitura, o Poupa Tempo, fui resolver uns documentos meu, e quando eu cheguei lá que eu sentei, chegou uma mulher segurando umas pastas, ela sentou do meu lado e encostou em mim assim, e caiu manifestada. Hum. Eu pus a mão, né, olhei para Expulsou. todo mundo me olhando com a cara assim, um olhão, falei: "Gente, Jesus está voltando, isso é um demônio, procura uma igreja", e fui embora, não sabia nem o que fazer. Eu pego o ônibus, não, o metrô em Santo Amaro, quando eu entrei no metrô, na próxima parada entrou um monte de jovem que vinha das baladas, eu acho. O cara entrou, encostou do meu lado, começaram a entortar. Falei: "Meu Deus, aqui não", e o povo manifestou dentro do No metrô. metrô. Eu fui para casa, fiquei lá. Naquele Aí mês você imaginou, falei: foi "Alguma algo coisa tá aconteceu acontecendo". lá, É. de domingo para cá. À noite fui fazer uma visita e eu já estava responsável pelas visitas nos lares. Fui fazer uma visita com a minha esposa, cheguei na casa da pessoa que fui fazer visita, fui cumprimentar ela, ela manifestou. Expulsamos os demônio, o filho dela sai correndo, minha esposa vai atrás, pega a criança de 5 aninhos, porque ela ficou assustada com o que aconteceu, traz a criança abraçada no colo, chegou e falou: "Amor, ora pela criança, ela tá muito apavorada". Eu falei: "Mas ela tá com medo de mim". Falou: "Ora logo aí, amor". Mulher é assim, né, ela sente de Deus que é pra gente orar, Orar. nunca é ela.
E aí eu fui orar pela criança, eu orei, quando eu terminei de orar, a criança falou amém. A mãe começou a gritar, eu pensei que tinha se manifestado de novo e não. Ela falou: "Pastor, o meu filho era mudo Foi um e foi milagre, curado". Recebeu ali, começou a falar. A partir daquele dia um milagre aconteceu.